Oi, pessoal! Cálculos de medicação. Entenda já, gotejamento. Eu sou o enfermeiro Aranha, professor de enfermagem. As questões de gotejamento são facilmente resolvidas através das fórmulas de gotejamento. Elas são pelo menos 4. Vamos conhecê-las. Esta primeira, para quando a questão der o tempo em horas e pedir o número de gotas. Volume dividido pelo tempo em horas multiplicado por 3. Esta outra fórmula, quando a questão der o tempo em minutos e pedir o número de gotas. Volume multiplicado por 20 dividido pelo tempo em minutos. E ainda essa terceira fórmula, quando a questão pedir o número de microgotas e der o tempo em horas. Volume dividido pelo tempo em horas. E ainda uma quarta fórmula, quando a questão pedir o número de microgotas, porém der o tempo em minutos. Volume multiplicado por 60 dividido pelo tempo em minutos. Vamos desenvolver um exemplo para cada uma delas. Gotas, tempo em horas. Prescrição médica. Volume, 400 ml de soro fisiológico, por exemplo. E o tempo deve correr em 2 horas. Essas são as duas fórmulas possíveis quando o tempo é em horas. Uma pede o número de gotas e a outra o número de microgotas. Bem, esse nosso exemplo pede em gotas ou em microgotas? Vejamos. Qual o número de gotas? Então, vamos usar esta fórmula. Número de gotas é igual ao volume dividido pelo tempo em horas vezes 3. Número de gotas é igual ao volume 400 dividido pelo tempo em horas, 2 horas, multiplicado por 3. Número de gotas é igual a 400 dividido por 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 400 dividido por 6. Depois da vírgula, maior que 5, arredonda para cima. Ou, depois da vírgula, menor que 5, arredonda para baixo. Nesse caso, número de gotas igual a 67. Microgotas, tempo em horas. Prescrição médica, volume, 400 ml de soro fisiológico. É o mesmo exemplo. O tempo é igual. Deve correr em 2 horas. Temos essas duas fórmulas possíveis. Ambas, o tempo está em horas. Essa é em microgotas e essa em gotas. O nosso exemplo pede em gotas ou em microgotas? Vejamos. Qual o número de microgotas? Então, logo, vamos usar esta aqui, que a fórmula está em microgotas. Número de microgotas é igual ao volume dividido pelo tempo em horas, que é igual... Quanto é o volume? 400. Dividido pelo tempo em horas, 2 horas. Número de microgotas é igual a 400 dividido por 2, 200 microgotas. Vamos ver o outro exemplo
com a terceira fórmula. Gotas, tempo em minutos. Prescrição médica. Volume igual a 400 ml. Estamos fazendo exemplos utilizando os mesmos valores para facilitar o nosso entendimento. O tempo é igual. Deve correr em 120 minutos. Então, nós temos essas duas fórmulas possíveis, que são fórmulas em minutos. Tempo em minutos, aqui também em minutos. Porém, essa é em gotas e essa é em microgotas. O nosso exemplo pede em gotas ou em microgotas? Vejamos. Qual o número de gotas? Então, vamos utilizar esta aqui. Número de gotas é igual ao volume multiplicado por 20 dividido pelo tempo em minutos. Volume, 400. 400 multiplicado por 20 dividido pelo tempo em minutos. Número de gotas é igual 400 multiplicado por 20, 8.000, dividido por 120, que é igual 8.000 dividido por 120, 66,6. Número de gotas é igual. Temos que arredondar, porque não existe gotas fracionadas. Após a vírgula, maior que 5, arredonda para cima. Ou, após a vírgula, menor que 5, arredonda para baixo. Nesse caso, vai ficar 67 gotas. Vamos então agora mostrar o último exemplo da última fórmula. Microgotas, tempo em minutos. Prescrição médica. O volume é igual a 400 ml. Tempo é igual. Deve correr em 120 minutos. Duas fórmulas possíveis, que são fórmulas tempo em minutos. Aqui também o tempo é em minutos. Essa é microgotas e essa gotas. Lembrando que gotas é a mesma coisa que macrogotas. Poderíamos dizer macrogotas e microgotas. O nosso exemplo, ele pede gotas ou microgotas? Vejamos. Qual o número de microgotas? Então, vamos usar esta fórmula aqui. Número de microgotas é igual ao volume multiplicado por 60 dividido pelo tempo em minutos. Esse 60, ele é fixo, faz parte desta fórmula. Então, número de microgotas é igual ao volume, que é 400, multiplicado por 60, dividido pelo tempo em minutos, 120 minutos. Número de microgotas é igual a 400 vezes 60 dividido por 120, que é igual a 200. Número de microgotas é igual a 200 microgotas. Continuando. Bem, aqui novamente nós estamos vendo todas as quatro fórmulas e vocês devem ter percebido que não é tão fácil utilizar as quatro, apesar delas facilitarem, tornando o resultado mais rápido, mas na hora da prova você vai lembrar das quatro fórmulas. Será que não vai em algum momento confundir aqui é 20 ou é 60? Esse T aqui é horas ou é minutos? Se você ainda guardasse na memória, ainda teria que saber
interpretar para qual questão serviria cada uma delas. Por isso, eu proponho algo diferente. O que tem dado certo para mim, acho que é o melhor para você, por experiência, esquecer todas essas fórmulas e se concentrar, na verdade, em apenas uma delas. No caso, pode ser esta aqui. Número de gotas é igual ao volume dividido pelo tempo em horas vezes 3. E a partir apenas dessa, utilizando ela como base, você faz todos os cálculos, sem necessidade das demais fórmulas. Mas como seria isso? Eu vou explicar melhor para vocês. Então, nós selecionamos apenas essa. Fica fácil para você decorar só uma e utilizar só ela para todos os cálculos de gotejamento. Lembrando que ela é gotas e o tempo é em horas. Mas, com certeza, você já deve estar perguntando: se a questão quiser microgotas, como eu faço? Muito simples. Basta lembrar que uma gota é igual a 3 microgotas. Então, você multiplica por 3 o resultado. Entendido? Ou seja, você utiliza esta fórmula. Quando chegar no resultado final, você terá gotas. Multiplicando-se por 3, você chega em microgotas, utilizando somente essa fórmula. E você deve estar perguntando também: se a questão me der o tempo em minutos, como faço? Se essa fórmula o tempo é em horas. Muito simples também. Veja, 60 minutos é igual a 1 hora. Logo, 120 minutos, 2 horas. O que quero dizer? Se a questão te der o tempo em minutos, você fará uma regra de 3, transformando esses minutos em horas. Estando transformado em horas, aí você joga na mesma fórmula. E tudo certo. Ok, pessoal? Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Um forte abraço. Tchau!